Olá, nós vamos verificar aqui o trabalho da Natasha e o trabalho do Fábio. Eu já abri os arquivos e deixei do lado esquerdo o caderno de exercícios e o critério de avaliação de qualidade. O critério de avaliação de qualidade, ele está no livro MS Pro de 2010, que você já tem na área de biblioteca para perguntas e respostas. Mas eu estou chamando a atenção porque eu abri os dois arquivos e nessa ferramenta, em View, você consegue arrumar as janelas. E quando eu peço para arrumar todas as janelas, deixa eu ver se eu consigo, eu posso ver o trabalho do Fábio e o trabalho da Natasha, 003 e 004. Observa que eu não consigo abrir o arquivo da Natasha do lado do arquivo do Fábio em janelas diferentes. Eu preciso compartilhar o mesmo ambiente. Então, ou eu vejo Natasha, ou eu vejo em View, Switch, Fábio. Então, é a P do Fábio, Switch é a P da Natália. Os modos da Natália estão aqui, os views da Natália, e os views do Fábio estão aqui. Nós estamos na aula 3. E na aula 3, começando pela Natasha, nós já passamos pela EAP, estruturando o que vamos fazer, documentando o condicionário de dados, aqui da EAP. Colocamos responsável, estruturamos outra forma de observar o trabalho do projeto e reestruturamos na visão o trabalho. Lembrando que aqui nós temos comissionamento, engenharia, ponto, inspeção. Eu já tinha comentado no exercício anterior que você pode customizar e no outline que for utilizado, o lookup ele pode ter a mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, onde aqui você verifica na estrutura não mais um engenharia, ponto, inspeção, obra, ponto, construção civil. Você vai ver ou obra ou construção civil dentro da estrutura. Aplicando isso, eu vejo a estrutura sem repetir o pai ou o avô dentro da subdivisão. Fica mais elegante? Fica. Então você pode usar isso. Duplo clique aqui, eu consigo ver toda a área. Bom, na atividade da aula 3, parece que a gente precisa colocar outros campos, porque nós vamos colocar outro elemento. Não é mais a coisa, mas é a ação produtora da coisa. Eu vou dar uma olhada aqui, porque o exercício pede para fazer uma tabela, um modo, e dar aqui as dicas. Código, predecessor. Então, pelo caderno de exercício, você tem as colunas que são necessárias, que são os campos. Conferindo aqui, a gente tem sucessor, predecessor. Entendi, para eu poder fazer a minha rede depois que eu definir quem são as minhas atividades. Eu poderia fazer um modo só para colocar atividade, depois um modo só para documentar atividade, depois, mas aqui parece que o modo já traz todo o conjunto, dizendo inclusive que é tipo atividade, se é produto ou não, se é um marco ou não, e o responsável aqui é o responsável que veio dos produtos. Poderíamos ter os responsáveis da atividade. O que é o responsável da atividade, o responsável do produto? Bom, se você é administrador, você pode imaginar que o produto é um contrato, eu falo com o gestor de contrato, responsável. E o gestor do contrato fala com os chefes de equipe que executam as atividades. Aí o modo está permitindo que você cadastre o que você precisar. Chamamos a atenção de pacote de trabalho, produto e summary. Onde está o summary aqui? Não foi pedido. O summary tem que aparecer. Produto, entrega, deixa eu ver aqui. Botão direito, field, setting. O campo summary foi renomeado para produto entrega. Então, alguns campos são do project. Outros campos você colocou. Esse aqui, botão direito, field setting, flag, um sinalizador, foi renomeado. Que é boa prática renomear para que não libere esse flag para outras pessoas usarem sem saber que já está sendo reservado. Então, aqui eu vou filtrar. Eu quero saber só quem é produto ou entrega. Produto, entrega, yes. É como se eu estivesse falando aqui, de eu ter na mão apenas a estrutura analítica do projeto.
Não tenho nada aqui além de coisas. Ou, por outro lado, em vez de ver produtos e entregas, eu vejo todo mundo e digo que eu quero ver só quem é pacote de trabalho. Que produto e entrega está pelo summary. Mas se eu quiser ver só os pacotes de trabalho, eu filtro, porque algumas coisas que estão em último nível podem ainda não ter sido decompostas em atividade. Então eu vejo que aqui, esses azuis que parecem atividades, porque a proposta pediu para que a gente configure as condições, vamos ver aqui, botão direito, textile. O project não sabe muito bem o que é pacote, atividade. Então aqui eu arrumei o que é sumário, o que não é sumário, com cores. O que é marco, com cores. E os azuis me pareciam atividades, mas na verdade não são atividades. São pacotes de trabalho que na ferramenta estão no último nível e que parecem que não são sumários. Na verdade não são sumários. Então parecem que não são entregas, mas são entregas. Por isso tivemos que fazer um campo para dizer para o project que isso é uma entrega. E a Natasha fez isso aqui. Eu só encontrei 2 pacotes que não terão atividades dentro de si, porque ela não quer, mas são pacotes. E que serão medidos. Aí, nesse caso, eles são medidos, mas são pacotes. E eles são sequenciados, mas são pacotes. Então, o nome não é pacote de trabalho. O nome desse aqui é um pacote, é um planning package, é um pacote de planejamento. Não é um pacote de trabalho. O que é um pacote? É um planning package que foi definido como uma referência no PMBOK e antes disso lá nas regras de gestão. É alguma coisa que você vai acompanhar, que tem longa duração, possui uma métrica e que não é necessário decompor em partes menores. Eu vou tirar o filtro e vou chamar a atenção que o pacote é consequência das atividades. Então eu meço o andamento, vejo o andamento. Cada atividade tem uma métrica de medição. Na ferramenta Project não é muito fácil entender ou colocar isso, mas cada pacote tem uma métrica. Cada pacote, cada atividade. E o pacote herda os acontecimentos da atividade. Nós temos aqui, em algum lugar que eu já peguei aqui, esses 2 que eu vou pintar de amarelo, só para chamar a atenção. Esses 2 aqui, eles não são atividades, são atividades longas. As atividades são curtas. Elas são de tamanho suficiente para que eu possa medi-las dentro de períodos curtos. Já o pacote de planejamento é longo. E pela métrica de acompanhamento, eu consigo acompanhá-lo sem necessariamente ter um detalhamento. Se aqui fosse um pacote de, digamos, pavimentação geral ou urbanização geral, você teria por quilômetro. Aí não importa se ele dura 4 meses ou 5 meses, quebrando a regra de tempos curtos de produção para permitir acompanhamento apropriado. Com 4 meses para 400 metros, 4 meses para 40 quilômetros, eu consigo medir quilômetro a quilômetro, dentro do tempo eu não me perco. Então, esse modo 4, né? Esse modo 4, ele tem esse objetivo de você apresentar colunas, preencher colunas e os campos predecessor e sucessor, porque nós vamos precisar, depois de colocar as atividades, nós vamos precisar sequenciar ela. Lembra que nós temos um campo de descrição. E se você descrever o produto, seria muito conveniente descrever a atividade, suas condições de contorno, suas condições de medição, seus critérios de acompanhamento, anotações, desenhos, anexos, para que comprar material elétrico seja alguma coisa bem clara para todos os envolvidos. Bom, Natasha, você não preencheu, mas se fosse um projeto real no sentido de envolvendo muitas pessoas e empresas, seria importantíssimo você não só preencher, retirando do contrato elementos que justifiquem, ou incluindo referências de expectativas de você, gestora, ou de outros, importante preencher aqui. E esse modo 4, ele nasceu no painel duplo. Em cima, preenchimento, embaixo, preenchimento. Se você não quiser ver, você baixa o split, preenche, depois chama o modo 4 de novo, que vem o split para você preencher o final, a descrição.
duplo clique você poderia preencher na aba Notes. Só que cada vez que você mudar de linha, você vai ter que fazer duplo clique. Pode não ser muito confortável. E aqui a área é mais útil de preenchimento. Então o 4 está legal. Olhando o que a Natasha fez em termos de marcos. Bom, o marco de início e fim deve existir, início do projeto. Se isso é um marco, ele deveria estar na cor de marco. Duplo clique na área 2. Advanced, ele não está marcado como marco. Ele está marcado como uma atividade. Então, onde está? Marco yes. Se eu marcar yes, ele fica vermelho. Término do planejamento. Ela marcou aqui planejamento. Monitoramento e controle. Início e término do monitoramento. Execução, início da execução. Início da construção. Término da construção. Início da inspeção. Cadê? E término da inspeção. E tem teste. Não se preocupou. Isso é uma condição exclusiva da Natasha. Ela não quer tomar conta de início e término de comissionamento. Término de execução é importante e término de execução é importante. Início. Aquisição ela não está preocupada em controlar particularmente. Tá bom, aqui fechou. Encerramento, início, término do encerramento. Fechou. E término do projeto, ou seja, os marcos obrigatórios. Nós não temos uma coluna aqui de marco obrigatório e marco opcional. Se a Natasha quisesse, ela poderia colocar um flag 2, 3, dizendo que é obrigatório. Por quê? Quando ela quisesse saber em que nível de problema ela está junto aos obrigatórios clientes, ela filtrava, ela alterava o modo, ou se ela quiser saber só dos problemas dela, ou fazer um modo só para ver marcos, ela poderia marcar todo mundo, viu, expandir tudo ao máximo e aplicar um filtro de marcos. Então, filtro de marcos. Nesse caso, nessa estrutura, a Natasha vê os marcos dentro das entregas. Eu não quero ver o marco dentro das entregas, eu quero ver os marcos. Então, o filtro seria feito e construído para um modo onde ela marca não quero ver summary. Ela só quer ver um mapa de marcos, início e fim, entregas. Bom, então fechamos essa proposta aqui, lembrando que marcando todo mundo, vendo todo mundo sem filtro. Cadê sem filtro? Tirando o filtro. Cadê o filtro aqui? Tirando o filtro, eu vejo todo mundo, porque eu sequenciei. E se eu sequenciei, eu tenho que sequenciar marcos e atividades. Primeiro eu sequencio as atividades, se for mais fácil para você. Atividade é verbo. Então eu faço. De repente eu estou fazendo aqui sequencialmente. Esse fazimento garante a entrega disso aqui. Então deixa eu verificar se tem algum modo que me mostre o fazimento. O modo 4 primeiro é esse aqui que a gente já falou. O modo 4 é AP mais... O que está escrito aqui? Modo 4, deixa eu ver se eu enxergo. More views. Modo 4 é AP DR. Está aqui. O que é o DR? É o Relationship Diagram que a Microsoft colocou para nós, de presente. Então, se eu vou para o início do projeto, eu vejo o início do projeto, manda para o início do planejamento. Aí eu venho para cá. Aí ele manda para realizar estudo. Aí eu venho para cá. Aí eu vejo que, não vejo nos numerozinhos, que do 6 vai para o 7. Do 7 vai para o 8, 11. 8, 11. Um diagrama embaixo me dá uma ideia. As colunas me dão a mesma ideia de outra maneira. E aí é uma questão de escolha, de fazer o sequenciamento dessa maneira aí, colocando colunas e preenchendo. Por que nós estamos invocando colunas? Não estamos invocando desenhos gráficos de ligações pelo mouse. Para quem tem prática e sabe o que está fazendo, a ligação pelo mouse é bastante confortável. Por outro lado, quando você escreve, eu termino isso aqui e vou mandar para o 7. 7 é a linha. Então eu estou consciente, eu estou com a minha mão entendendo números e linhas. E daqui eu vou 8,11. Aqui, depois desse, eu vou para 13,12. Sendo que aqui eu tenho uma condição. Ao terminar o 11, eu faço o 13.
E aqui, ao começar o 11, eu vou começar o 12. Não tá bom. Esse desenho não tá bom. Porque eu gostaria de ver esse aqui começando juntinho desse aqui. Mas num diagrama de rede, eu consigo representar aqui esse manda nesse predecessor, comanda. E a visão de depois mostra a subordinação. Não é confortável ver que esse que começa junto desse fique tão longe desse. Mas o diagrama de rede não é cronológico, ele é sequencial. E um detalhe que você pode observar e que eu espero que o Fábio também veja o seu vídeo. Se você subir o split, você sai do modo duplo e fica com o modo só do network. Eu vou voltar para o modo 4 de tabela e rede e vou para o início do projeto. E vou subir o split. Olha que interessante. Início do projeto manda para o 4. Duplo clique, somente dessa maneira, com esse modo totalmente principal. Duplo clique na 4. Ele me manda para o que vem depois. Duplo clique na 6. Ele me manda para o que vem depois. Duplo clique na 7. Me manda para duas coisas. Então, ou eu continuo a minha pesquisa com duplo clique aqui, ou eu continuo minha pesquisa com duplo clique aqui. Se eu for para o 8, eu vou para o 9. Se eu voltar, eu posso ir do 7 para o 11. E do 11 eu venho para duas opções. Eu navego no diagrama de rede. Você não vê mais que uma geração. Você não vê duas gerações de sequenciamento. 3. Mas já é alguma coisa. Com o uso dos recursos de gráficos, você pode ver mais coisas do mesmo modo. Passada essa curiosidade, eu não vou conferir aqui se a Natasha sequenciou direito, porque só quem sabe sequenciar isso aqui é a Natasha com a equipe de execução. Realizar estudo, aprovar compra, aprovar na prefeitura, aprovar depósito de lixo. E aqui eu vou inventar. Realizar estudo ambiental enquanto eu peço aprovação da compra junto. Natasha primeiro fez o estudo ambiental. Depois dele aprovado, depois do estudo concluído, ela partiu para aprovação de compra. O que é aprovação de compra? Deixa eu ler. Não sei. Então, se eu não sei se é tudo aprovado e comprado. Eu não sei, eu teria que pesquisar. Depois, aprovar na prefeitura, eu podia pedir aprovação enquanto eu estudo. Não, enquanto eu compro, ou depois do estudo ambiental. Eu não sei como é que a equipe e a Natasha fizeram, então eu vou me limitar a analisar o arquivo de project. Depois parece que tem outro modo, né? Esse modo aqui, e depois tem o modo 5. Olhando aqui na esquerda, eu vejo que tem o modo 4, atividades. Observa, EAP mais atividades, porque o project mostra a EAP em preto com as atividades em azul e os marcos em vermelho. Então eu não estou perdido não. Aqui eu tenho um modo com asterisco, porque é um combination. E deixa eu ver o que mais. Eu tenho um modo, peraí, EAP sem asterisco. O EAP sem asterisco, deixa eu ver isso aqui. O EAP sem asterisco é um modo comum. EAP sem asterisco. No guia de exercício. E o EAP com asterisco, ele mostra o painel de preenchimento. Deixa eu ver de novo aqui. Botão direito, EAP com atividade. E ele está trazendo um preenchimento. Não está de acordo com o caderno de estudos. Mas vamos ver EAP com atividade asterisco. Ó, apareceu aqui, AP com atividade. AP com atividades com asterisco. Onde é que está? É AP mais atividades. E aqui... preenchendo, colorindo. É AP mais atividades DR. EAP mais atividade DR. EAP mais atividade DR. EAP mais atividade DR. E apareceu embaixo. É estranho porque não tem um asterisco aqui. Deixa eu voltar lá para o início.
para ter certeza. Vamos lá. É AP mais atividade. Não tem painel inferior. Nada. É AP. Onde está? Onde está? Mais atividade. Ah, aparece o resultado esperado é mostrado abaixo. Então tem painel inferior. Depois, oh meu Deus. Depois temos AP mais atividades. Sem asterisco, não é? Cria um modo AP mais atividade. Tá. Aqui ele fala de um painel duplo, como a Natasha fez. E aqui ele preenche, aí tem um DR, a Natasha fez. Estranho, porque tem um com asterisco e tem um com DR. Talvez seja para mostrar o painel duplo, e a Natasha fez direto com o painel duplo, sem uma só para isso. Aí aqui explica, legal. Rede é o 5. Então o último módulo desse exercício é o 5. E esse modo interessante é o que aconteceu. Eu estava com um painel duplo, eu escondi o split, chamo o 5 e ele vem. De novo, chamei o painel 4, que é o 4 asterisco, tá aqui, 4 com asterisco, e tem aqui embaixo um painel. Se eu navegar para um outro que não é duplo, como é o 5, o split se mantém. E aí, você criou um modo para ver apenas o diagrama de rede e acaba encontrando um painel duplo. Como é que eu resolvo isso? Quando você gravou sua macro para fazer o painel, tem um passo que se diz o seguinte: para gravar macro, eu vou fazer aqui. Gravando macro, e eu vou gravar a macro do modo 5, do view 5, que é do diagrama de rede. Não é o relationship, é o network diagram. Então eu vou criar esse modo aqui, gravando a seguinte macro. Eu vou, procuro o modo que eu quero, que é o 5, levanto o split, abaixo o split e encerro a gravação. Eu criei o split e depois eu escondi o split. Quando eu rodar essa macro, deixa eu ver se vai funcionar. Eu estou aqui com alguma coisa anterior, alguma coisa bagunçada. Quando eu rodar a macro, ele vai buscar o modo 5, o view 5, rede de atividades, ele vai subir o split e vai baixar o split. Se ele não tiver subido, ele vai subir. Se já tiver subido, ele continua subido. E depois ele abaixa. Vamos ver se funciona? Então, o modo 5 gravado em macro, ou o modo 5 que invoca macro, ele coloca a informação no painel superior. Porque nós não encontramos um painel inferior. Porque se tiver um painel inferior e chamar o modo 5, ele vai buscar o painel superior, deixando o que tiver embaixo no painel inferior. Então, quando você fizer o modo 5 e criar um botão para chamar o modo 5, nesse botão vai ter uma gambiarrinha, que é levante o split e abaixe o split. Quando a sua macro rodar, porque você chamou no seu processo de GP o modo 5, ele vai vir exatamente com o que você quer que mostre. E aqui no modo 5, Natasha, que pediu para mostrar, ele tem aqui embaixo um relationship, mas aqui ele não pediu um modo duplo. Não pediu um modo duplo. Ele deve ter comentado aquilo que eu já comentei. Você tem que esconder o split. Mas ele chama atenção, e você deve ter visto isso no livro também, que o botão direito abre espaço para um monte de ajustes. E o caderno pede alguns ajustes. Vamos ver quais são os ajustes que o caderno pede. Layout, botão direito, layout. Layout é uma coisa, é o jeitão de todo o diagrama. Mas parece que tem um outro chamado Box Styles. E o Box Styles se preocupa só com o conteúdo da caixinha. De cada caixinha. Caixinha tipo isso, caixinha tipo aquilo. Então vamos acompanhar o caderno e vamos ver se o Box Style teu... Cadê o Box Style? O layout. Se ele está ajustado conforme previa.
automaticamente posicione os boxes, para que eles fiquem no lugar certo. Ok? De novo, ele pede também o seguinte, mostra os pacotes. Não mostra os pacotes. Quer dizer, se eu quero um diagrama de rede, não é para ver nada além de atividades e os marcos de controle. Mas a Microsoft nasce com os pacotes. Então, se você olhar aqui, você vê um pacote e dentro dele as coisinhas. Vou reduzir o tamanho. Mais. Para ver que o pacote tem uma produção dele. E o outro pacote tem uma produção dele. E o outro pacote, ou seja, os pacotes têm as suas produções. Mas se eu quero ver um diagrama de rede, layout, eu não quero ver pacotes. Eu quero ver atividades e marcos. Para eu perseguir a minha linha de produção. Rede de produção. EAP é de estruturação de entregas ou de fases. Então, aumentando o tamanho, botão direito, layout. Aqui você colocou rectilinear, que eu gosto. Mas você podia botar o straight, que confunde menos as pessoas. Porque as linhas saem juntas, mas você não vê se elas estão juntas ou veio do anterior, passando por trás. Então, você tem duas opções. Non-critical, ou seja, as linhas serão críticas vermelhas, que a gente vai ver na aula 4, ou não críticas azuis, ou marca conforme o predecessor. Há uma diferença nisso aqui que você vai entender melhor quando estiver com a rede montada na aula 4. Porque você vai conseguir enxergar uma rede com um ramo crítico ou uma rede com ramos críticos e não críticos, ou seja, aqueles que não permitem atraso ou vacilo. Então, fora isso, você preencheu e você poderia exercitar vários ajustes para ver o que mais te atende. Mostrar link labels é quando você esconde essas caixinhas, fim e início. Se você esconde, fica menos poluído. Mas se você mostra, você descobre coisas incríveis. Por exemplo, FF, SS, FF, vou mandar mais um pouco. FS, FS, FS. Aí você procura um SS. E quando você procura o FS, você pode ver uma setinha saindo junto, mas indo para depois. E na verdade seriam juntas. Então deixa eu usar um recurso chamado... Onde está? Cadê o recurso? É o de encolher, fica pequenininho. Onde está aqui? Collapse. Não bota detalhes, bota só o número da atividade. Olha só, FS, eu estou vendo a rede aqui. Sem detalhes, eu estou vendo uma rede. Se eu parar, eu vejo o que é. Deixa eu ver aqui um FS. Você tinha um SS em algum lugar aqui? Se não tinha, eu vou colocar. FS. Vou colocar um SS só para criar a condição. Vamos ver. Esse aqui é fim. Esse aqui começa depois desse aqui. Então eu vou pegar essa ligação 6-7, duplo clique na ligação, duplo clique no box. A Microsoft tem vários atalhos. Mas se eu pegar essa ligação aqui e intencionalmente colocar em SS, eu não estou vendo uma juntinha da outra. Eu vou descolapsar. Pronto. Essa aqui vem junto dessa aqui. E aparentemente ela está vindo depois. Não é cronológico. O diagrama de rede não é cronologia. É sequência de predecessor. Mandatório. Então essa aqui manda essa aqui começar junto. Mas manda essa aqui começar depois. Então, botão direito, box layout, eu vou tirar o automático, vou botar o manual. Então, eu vou mover essa caixinha daqui para cá. É como eu gostaria de ver. Essa manda essa começar junto. Mas ela manda essa começar junto saindo do rabinho e não saindo da cabeça. Porque isso não é um diagrama de tempo, é um diagrama de lógica. Eu acho que assim ficaria melhor. Então eu vou tentar mudar o layout para mostrar straight. Pronto. Então essa manda essa começar junto.
E essa manda essa começar depois. E essa manda essa começar depois. Então aqui já deu uma ideia melhor de entendimento. Ela manda, mas eu consegui mover. Se eu não tivesse movido com a mão, ficaria no automático. E seria assim. Essa aqui manda começar junto, mas vem depois. Então o diagrama de rede, ele não representa como a maioria das pessoas gostaria. Junto, assim, início, juntinhos, uma setinha partindo do início, como acontece no Gantt. Diagrama de Gantt é no tempo. Aqui não é no tempo, aqui é na lógica. Baseado nisso, você tem uma série de conjuntos de ajuste que você já mexeu e que ficou parecido com a proposta. A cópia do exercício não é coisa essencial, mas é que você mexa nesse recurso. Recurso layout, recurso collapse. Olha as setinhas, quando elas são straight, te dá uma ideia diferente das setinhas quando elas são rectilinear. Ela fica assim, não sei se é mais legal assim. O exercício manda botar rectilinear, porque eu acho que ele vem com straight, só para você mexer nisso. E tem uma coisa para comentar sobre o diagrama de rede, que ele é muito útil. Aqui você tem as caixinhas, né? Eu vou voltar sem colapsar. E aqui nós temos, marco tem 1, 2, 3 linhas. Atividade tem 1, 2, 3 linhas. Como é que o Tiago pede para ajustar? Aqui eu vejo que, botão direito, box style, os marcos, cadê marcos? Milestone, aqui, Milestone. Eles são na forma de um num hexágono regular. Tem uma cor que escolheram, tem um jeitão de preencher, vou preencher até aqui com uma corzinha, diferente do exercício. Mas ele pediu 3 coisas. O que o Tiago pediu para o marco? Vamos ver aqui. Table Definition. WBS. Ele não pega. Aqui, o resultado aqui para o atividade. Isso é para atividade. E aparece o quê? Marcos. Atividade. Atividade tem início, tipo da atividade, duração, que vamos ver no futuro, e o responsável. Então, o preenchimento e a construção dessa tabelinha está ligado ao template. Então, deixa eu ver aqui. Aqui no Box Style, eu tenho o estilo da carinha do desenho. O conteúdo é feito no template. Então, fechando, botão direito, Box Style. Ok. Botão direito na figura, eu tenho informações da figura. Então, de novo, Box Style é o estilo da figura, mas o conteúdo da figura vem aqui. Tem conteúdo para marco, para atividade, vamos ver para o marco, para atividade, é diferente. Só que o conteúdo do marco fica no Milestone. Então, Milestone. Agora, atividade, onde é que tem atividade? Atividade crítica, atividade não crítica, o project não fala. Critical Activity. Para ele, já é atividade. Mas quando não é atividade, ele chama de alguma coisa. Milestone ou Summary. Então, nós que temos no nosso caderno de estudo algumas obrigações oficiais para que te obrigue a trabalhar nesses recursos. Então, eu vou pegar atividade crítica. Recebe layout, jeitão, conteúdo de atividade. Atividade não crítica, que também é atividade. Tem o template, o conteúdo de atividade. E o Summary? O que o Tiago pede para Summary? Summary são os produtos. Vamos procurar aqui Summary. Aqui atividade, aqui atividade, aqui atividade. Aqui atividade. Onde é que tem Summary aqui? Será que o Tiago não colocou um padrão oficial para conteúdo de pacotes e produtos? Marcos. Critical atividades. Ele não colocou. Então, parece que vai ficar, a princípio, com o que vem no project. O que vem no project? O padrão. O que é o padrão? Que você monta, né? Nome, início, término, ID, duração do pacote, quanto tempo leva para produzir, e o nome dos recursos que trabalham no pacote. É o padrão da Microsoft. Aí, com isso, no seu diagrama de rede, botão direito, layout, você tem a configuração dos boxes. Agora é configurado direitinho. Quadrado é atividade.
hexágono é marco. E se eu pedir para mostrar o summary, virão os pacotões. Observa que o pacotão não tem sequenciamento. Não pode ter sequenciamento no pacote. O sequenciamento, como o nome diz, é das atividades. Então, se eu encolher o pacote, eu escondi a rede. Como a gente não quer ver pacote, a gente volta para o ajuste do Thiago. Não mostra atividades. Tá bom? Agora eu vou fazer uma coisa aqui, porque eu observei, eu vou colapsar e vou botar as setinhas que eu gosto, que é o strafe. Dá uma olhada nisso aqui, Natasha. Eu vou voltar isso aqui porque era antes, que eu fiz besteira aqui, né? É fim início. Pronto. Olha só. Eu começo aqui, que é o início do projeto, tá certo? E eu ando até chegar aqui. O que é isso? Término do encerramento. Não, eu quero o término do projeto. Cadê o término do projeto? É isso aqui? Isso. Eu vou diminuir, e estou vendo a sua rede completa. Natasha, numa rede, se prevê início e término. Tudo que acontece no projeto vem depois do início. E tudo que acontece no projeto termina antes do marco de término do projeto aqui. Então nós temos algumas criaturas soltas e não podemos ter ninguém solto. Como é que é? Isso aqui. O que é isso aqui? É projeto. Projeto, gerenciamento. Gerenciamento não é uma atividade, nem é um pacote de trabalho. Gerenciamento é um pacote de planejamento. E aí, eu preciso tratá-lo como uma atividade dentro da produção, da mesma maneira que esse aqui. Que é esse aqui? Controle de qualidade. Eu vou aumentar aqui e vou pedir para mostrar o conteúdo deles, sem colapsar. Sou obrigado a aumentar o tamanho. E aqui, início do projeto, início do planejamento, eu vejo que tem 2 aqui órfãos, de pai e mãe. Mas eu tenho algum órfão de destino? Vou colapsar de novo e procurar alguém que não dá para ninguém. Esse aqui não deu para ninguém. O término, monitoramento e controle, isso aqui é um marco, né? Se você não tem para onde ir, como entrega de produção, você vai para o marco mais próximo que existe. O marco mais próximo que existe dele é esse aqui. Por exemplo, ele não ficou órfão. Por outro lado, não temos mais ninguém, temos mais um. Quando eu realizo a segurança do local da obra, eu mando para quem? Ah, tá aqui. Eu mando para esse aqui. Não mando. Esse aqui não manda para ninguém, realizar a segurança do local. Isso aqui termina, já que é uma atividade desse pacote, ele manda para quem? Se não tem ninguém para mandar, ele manda para o marco mais próximo. Não pode ficar ninguém aberto. Todos têm que ter um resultado. E aí, outra maneira de fazer isso é assim, ó. Outra maneira de fazer isso é assim. Você identifica quem não tem predecessor. Predecessor, não tem predecessor. Não tem. Vamos ver? Ó, tem os pacotes não tem predecessor. E o início do projeto não tem predecessor. Então você tem 2 pacotes aqui que não são pacotes, são pacotes de planejamento que merecem isso aqui, ó. Quem precede eles? Monitoramento, deixa eu ver os marcos que temos aqui. Vamos ver os marcos. Todo mundo de novo. Eu tenho esse aqui. Início do monitoramento e controle. Tá bom, então ele vai me preceder. A linha 23 e a linha 23 vão me preceder, que é o marco de controle mais próximo. Assim, indo para o 5, eu vejo que aqueles meus órfãos já têm um predecessor. Então a rede começa num ponto e a rede termina num ponto sem eu ficar com ninguém órfão. E vou analisar agora o outro caso, que é o caso do Leapfrog. Leapfrog são condições de ligações excessivas. O Leapfrog, se você olhou direitinho, eu vou aqui melhorar esse visual, eu vou retirar as anotações de links, vai ficar mais clean. Eu vou dar uma ampliada aqui, para ver os quadradinhos melhor. Observa que o Leapfrog é quando você faz uma coisa que define a continuidade numa atividade seguinte, que define
a continuidade da produção em outra atividade, a gente diz, se 11 precede 12 e 12 precede 13, é claro que 11 precede 13. Essa ligação aqui é desnecessária pela cadeia de predecessores. Se eu chamar de novo os links, a grafia dos links, eu vejo que tem um SS. Se tem um SS, talvez não seja um leapfrog. Esses dois começam juntos e esse manda para esse e esse manda para esse. Então não é uma questão de eu precedo o que precede, logo eu precedo. Talvez haja uma diferença na modelagem aqui que deve ser analisada particularmente. Eu vou ver agora aqui esse outro item da mesma cadeia de produção. Amplia, amplia, amplia e vejo 17 início junto do 18, 18 fim início. Então tem um SS aqui e um SS aqui. Não posso afirmar que é um leapfrog. Aqui eu tenho um marco que manda para 24, que manda para 25, que ambos mandam para 26. Não é o caso do leapfrog. Procurando mais leapfrogs aqui, eu vejo FS, deixa eu procurar, vou reduzir o tamanho. Esse 21 manda para 23, 23 manda para 28 e 21 manda para 28. Todos os três são FS. Então acredito que essa ligação é desnecessária. É claro que ela existe como precedência, mas é uma precedência óbvia. 21 manda para 23 produzir, 23 produz e manda para 28. Logo, 28 também depende de 21, então eu vou apagar essa ligação, porque aparentemente ela é desnecessária. Não atrapalha nada no cálculo, mas aumenta o processamento computacional e, de repente, não vai ajudar em nada, além de que é uma confusão de setas. Procurando outros leapfrogs, aqui não vou procurar todos, mas aqui nós temos esse aqui, 42, 44, 44, 45. Porém, 42, 43, 43, 45. Não, são caminhos diferentes. Um é um caminho, o outro é outro caminho, então faz sentido essas ligações. Outro, o leapfrog normalmente define um triângulo, fácil de enxergar. Aqui são dois caminhos, um caminho, outro caminho, não é uma questão de leapfrog. Vou fazer o forçado leapfrog aqui. Esse manda para ele. Esse bug do gráfico é um problema. Vou fazer um leapfrog forçado. Pegar aqui. 13 manda para 14, 14 manda para 15 e eu digo que 13 manda para 15. Verdade. Consegui mover ele. Vamos tentar mover ele. Aqui. Pegar ele, trazer para cá. Aqui. E 13 manda para 14, 14 manda para 15 e 15 manda para 17, então 13 manda para 17. Eu estou forçando a criação dos leapfrogs. Se 13 manda para 14, 14 manda para 15 e 15 manda para 17, é claro que 13 manda para 14, para 17. Se 13 manda 14 e 14 manda para 15, então é claro que 13 manda para 15. Eu criei forçadamente o leapfrog. Isso você reduz as ligações desnecessárias. O que mais que nós temos? De rede, nessa etapa, era o que foi pedido antes da gente iniciar a aula 4, que começa a colocar outros atributos. Como é que eu vejo leapfrog na minha EAP modo 4? Pelas colunas. É mais difícil. Visualmente falando, a gente vê os leapfrogs com mais facilidade do que com as colunas. Observa, enquanto eu faço as minhas atividades, eu defino, eu posso incluir outra que eu esqueci, ou que eu fui informado, e aí eu crio conexões, predecessores e sucessores, sem querer eu crio o leapfrog. Então, quando a gente vem para o modo 5, e aí o modo 5 não é com ele colapsado, é com ele no modo estendido, formatado, vou até para arrumar isso aqui que está terrível. Layout, automaticamente, pronto. Aí quando eu vejo o modo 5 automaticamente arrumado, eu vejo leapfrogs. Quer dizer, eu não vejo, eu tenho que analisar se esse triângulo aqui é tudo FS. Se for tudo FS, com certeza deve ser uma redundância de ligações. Fica mais fácil ver assim. Natasha, esse material seu vai ser usado como referência para os outros, mas se eu encontrar alguma coisa nos outros que eu não tenha comentado contigo, eu mando um recado para você.
Fábio, olhando o teu trabalho agora E3, o teu trabalho E3 deve ter vindo com os seus modos. EAP mais documentação, estrutura analítica, organização, EAP mais atividades, DR, EAP atividade, EAP de asterisco e rede de atividade. Então vieram 5 modos. Eu não vou conseguir ver no seu nem no da Natasha os botões das macros que vocês criaram. Assim que possível, você entra em contato com o Misael para entender macro e língua, idioma que foi produzido a macro. Ele tem informações para você. Nós temos aqui o modo 1, já vimos, modo 2, modo 3. E aqui eu já falei para a Natasha, você veja o exercício da Natasha que eu falei sobre isso. Esse aqui da Natasha não, esse aqui é o seu, né? Isso, esse é o seu. Tem a EAP, agora temos a EAP com, botão direito aqui, EAP atividades. Então eu vou esconder isso. Escondi isso. Vou chamar EAP com atividades. E veio com um biombo, veio com um split, veio com anotações embaixo. Tem outra aqui, tem o EAP com atividades asterisco. Agora, EAP com atividades. Então, com asterisco, está vindo sem o biombo. De novo, EAP com atividades. Está vindo só para a construção das atividades. E quando você escolhe EAP mais atividades, está vindo com o biombo. Olha a orientação do exercício que é inverso. Mas independente disso, você fez o que era necessário, administrou a confecção de modos simples e duplos. Então acho que a coisa está indo bem. Mas tenta ajustar isso depois. E tem o modo... Qual é o outro modo? É com DR. Que tem o modo duplo aqui. Você marca aqui e você vem embaixo. Agora o que eu estou vendo aqui, que eu não estou vendo aqui ainda, é que você tem o modo 5, que tem o biombo. Eu já expliquei isso na correção da Natasha. Mas eu vou lembrar isso para você aqui e pedir para você conversar com o Misael. Dá uma olhada nisso aqui. Esse é o modo 5 que você fez. E ele apareceu aqui, um resquício do biombo. Por quê? Quando você escolhe o modo, esse modo vai para a tela painel superior. Se existe um inferior, ele vai mostrar um inferior. Então não quer ver o inferior. Então na hora que você faz isso, você faz uma macro assim. Macro, gravando macro. Macro 999. Essa é a macro 999, ok? E aí, já existe? Não, ele não gostou do nome. Então a macro TTT, pronto. Eu vou começar a gravar macro. Eu vou escolher o modo que eu quero ver é o modo 5. E eu vou subir o biombo, o split. E eu vou descer o split. E eu vou parar a macro. Dessa maneira, eu gravei uma macro com 2 passos à toa. Que não é bem à toa. Quando eu rodar a macro, chamado TTT, ela vai fazer o quê? Procurar o 5, subir e descer o biombo. Ou seja, te apresentou sem split. Se eu estivesse aqui e chamasse o botão do modo 5, o modo 5 viria aqui para cima, deixando o split aparente. Então, quando eu rodar a macro que eu fiz, com 2 passos aparentemente inúteis, ela vai pelo botão chamando o modo 5, subiu e desceu o biombo. Ah, o biombo já estava subido, o split já estava em cima. Tá bom, ele baixou. E quando ele baixou, ele trouxe a sua visão de rede. Você fez os modos como deveria, colocou aqui todos os campos, mas você não fez o sequenciamento. Você botou sucessor aqui e apareceu o predecessor aqui. Então você sequenciou os trabalhos de montagem, do movimentação de terra, do solo brejoso. Só que tem um negócio, e esse negócio aqui? Cadê o sequenciamento disso aqui? Não estamos vendo o sequenciamento disso aqui. Dá uma olhada na correção da Natasha, porque eu falei sobre leapfrog, sobre sucessores, predecessores, e no teu aqui eu vou poder ver o diagrama de rede, botão direito, layout. Você tem os ajustes que você fez de acordo com o caderno de estudos, e eu vou mudar os ajustes aqui para colocar straight, já botou. E eu vou pedir o box styles. Critical, não critical, isso é uma atividade, você fez direitinho. O Milestone, você fez o Milestone Milestone. É Milestone, seja ele crítico ou não crítico. Mas eu não sei o que é crítico, o que é não crítico, não tem problema, na aula 4 você vai ver. Então o Milestone crítico é do tipo Marcos. E o Milestone não crítico é do tipo Marcos. O Milestone, ele é Marco.
Não importa se é crítico ou não. Então, milestone ou milestone é do tipo marco. Critical e não critical são atividades. Deixa eu ver aqui, que você arrumou, né? Template, atividades, ok. E o resto todinho, que você não falou nada sobre isso, é do tipo padrão Microsoft Standard. Então, você entendeu como é que modela, você entendeu tudo direitinho, porém não sequenciou. Vamos dar uma descida aqui, que eu encontro uma rede aqui. Então, eu vou, primeiro, mandar colapsar. Fica só os IDs. Eu não vou ver o conteúdo, eu só estou com os IDs aqui. Vou botar bem grande aqui, ó. Só estou com os IDs. E o objetivo é ver a sua rede, olha. Isso aqui é o início da movimentação, é um marco. Aí depois você vem para cá, para cá, para cá, para cá, depois você vem para outra rede, depois você vem para continuação. Então, parece que você consegue, deixa eu diminuir mais aqui, parece que você consegue ver a rede toda. O problema é que a rede está montada para um grupo de produção e o resto todo está solto no tempo e no espaço. Precisa sequenciar. Aqui parece que a sequência começa aqui e acaba aqui. Normalmente começa no marco e termina no marco. Você começou no marco e terminou numa atividade. E aqui você não tem leapfrog, você vai ver isso lá na correção da Natasha. A sequência vem, termina aqui, depois começa uma coisa aqui e manda para cá, que manda para cá, então você tem uma linha de produção. Se eu fizesse 51, manda para 52, 52 manda para 53, 53 manda para 54 como uma produção contínua. Predecessores. Aí você diz 51 precede 54. Sim. Vamos mudar isso aqui para manual. Eu posso pegar o 54 e levar para cá. Pronto. Ora, se 51 manda para 52, 52 manda para 53, se 53 manda para 54, é claro e óbvio que 51 precede 54. Então essa ligação aqui está redundante, desnecessário, consumindo recurso computacional e eu vou botão direito na ligação, duplo clique na ligação, apagar. Ou posso ir lá na minha coluna de predecessores e apagar o número 54. Isso é leapfrog, você vai ver isso na correção da Natasha. E como você não acabou de sequenciar, você pode mandar até amanhã, até hoje, 18 horas, todo o restante sequenciado, observando tudo que a gente já falou. Abraços. Misael, você tem que assistir o vídeo da Natasha e o vídeo do Fábio. O da Natasha é maior, tem mais informações, porque ela entregou primeiro. Você que entregou por último, vai ter comentários reduzidos. Dá uma olhada que você tem aqui os modos que você deve ter feito. Modo 1, 2, 3, o 4, atividade com asterisco, risco e fornecedor, não entendi nada, rede de atividade. Modo 4, o modo 4 é AP. Então você vai ter que apagar um modo que você fez, que não serve, quer dizer, não serve para o exercício, não foi pedido no exercício. E esse modo DR, ele está com espaço antes do zero, o que colocou ele fora de ordem. Não tem acesso às suas barras de botões por causa da macro e da distribuição de macro. Então, olhando o modo 1 é AP, eu não sei se está tudo aqui. Tem que olhar a correção dos demais. Depois você tem o modo 2, documentos, responsável. Encontrei alguma informação aqui. Você colocou a classificação dentro de um campo personalizado, e o campo personalizado tem um lookup, e você não colocou a cópia do lookup aqui na description. Então, dessa maneira, você tem ele arrumadinho aqui, mas não tem ele estruturado na forma de árvore, como você vai querer ver no seu modo 3. Seu modo 3 é gerência de serviço. Planejamento tem, serviço tem civil, elétrica, hidráulica, inspeção, terceirizado. Abrindo o planejamento, você tem divisões, civil você tem coisas. Então você classificou a produção em dois níveis. Não tem o ponto, serviço ponto civil, serviço ponto elétrica. Dá uma olhada na correção dos outros, da época, para você poder ter mais informações. Aqui você tem o modo 4, deixa eu ver, modo 4 é AP atividades, que está vindo com esse split. Eu vou tirar o split, vou botar de novo, é AP mais atividades. Veio com split. Eu vou tirar de novo e vou pedir é AP mais atividades asterisco. Veio só ele. Eu achava que o asterisco trazia o split para você poder documentar.
Mas parece que não. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. E no modo 4, sem asterisco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, no modo EAP, as atividades, com asterisco ou sem asterisco, é a maneira que você preenche as informações. E as atividades também têm descrição. Aqui você teve que arrumar os text styles para que Marcos tenha uma cor maneira. Marcos, milestones. Aqui, gerais, são vermelhos. Atividades são pretas. Atividade não, produtos são pretos. E atividades críticas ou não críticas são azuis. Opa, cadê a não crítica? Crítica. São azuis. Você configurou. Aqui você tem sucessores e predecessores. Se eu pedir para apresentar aqui todas que não têm predecessor, você sabe disso, mostrou isso, são atividades, podem ser longas ou não, que não têm predecessor. E nós precisamos de predecessores. Como você criou aqui serviços indiretos e serviços diretos, nós não temos um início geralzão e um término geralzão. Logo, essa galera aqui não está tendo uma rede completa, definida e sequenciada, deixando com que esse aqui não tenha sucessor, esses não tenham sucessor e esse não tem sucessor, nem predecessor nem sucessor. Esses aqui não tem nem predecessor e sucessor, o que faz com que você repense a sua rede, eventualmente incluindo mais marcos. Então você tem aqui, você preencheu, eu vou dar uma olhada na sua... O que é isso aqui? Não sei bem o que é isso aqui não. E você tem a sua rede. Só que para ver a rede toda eu preciso expandir tudo isso aqui com View, Outline, Show All. Aí eu volto para o modo 5 e vejo a sua rede. Lembrando que tem algumas criaturas aqui que não tem participação na rede, mas esse aqui chama-se início do projeto, show. Esse aqui chama-se término do projeto. Mesmo que as atividades de apoio indiretas não sejam do projeto, elas precisam ter uma pertinência, uma participação nesse fluxo geral, porque o fluxo de produção está bem claro aqui. E o fluxo de apoio não está claro. Ele poderia, por exemplo, ser assim, ó. O início manda para esse, o início manda para esse, o início manda para esse, porque todas são essenciais e importantes. E eu estou dentro da produção. E por eles todos mandam para o término do projeto. Todos mandam para o término do projeto. Seria uma forma de sequenciamento e criação de rede bem lúdica, mas muito perigosa nessa ferramenta. Então, agora você tem uma rede completa. Tanto os diretos como os indiretos estão dentro de uma rede que começa e termina. Agora vamos olhar aqui dentro do seu conjunto se tem alguém órfão. Aparentemente, pelo gráfico, não tem ninguém órfão. O vermelho, no momento, não significa nada, porque nós não temos a duração das atividades. Então, seria mais para chamar a atenção que no futuro nós vamos ter razão de vermelho e azul. Aqui eu vou procurar leapfrogs. Então, eu vou dar uma ampliada, vou vir para cá e vou procurar quem manda para quem que já tinha mandado. Normalmente faz um triângulo. Aqui eu tenho esse que manda para esse que manda para esse. Olha só esse aqui. Vamos olhar esse aqui. Olha esse aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Deixa eu diminuir de novo. Esse triângulo aqui, da atividade TL1217. Olha que coisa interessante. Esse aqui manda para esse. Deixa eu ver se eu consigo aumentar só isso. Mais. Já deu. Esse 20 manda para 22, 22 manda para 16. Não, são caminhos paralelos. Não tem leapfrog aqui. Me dei mal. Aqui nós temos dois caminhos também que chegam para cá. Eu não estou encontrando leapfrog no seu. Nem deveria encontrar. Mas encontrei alguém que não dá para ninguém. E você sabe que todo mundo tem que dar para alguém. E quando não tem ninguém para dar, dá para quem? Para o marco mais próximo. Todo o trabalho produzido tem que ser entregue para alguma outra linha de produção ou de recebimento. Esse cara aqui chama-se pintura. Quando acabou a pintura, grande. Quando acabou a pintura, vai para onde? Vai para o marco mais próximo de conclusão de produto, que deve ser esse aqui.
Início da cobertura, não, início é início. Nós temos que ter um término de... Isso aqui também não tem conclusão. Concretagem. Acabou a concretagem, manda para onde isso? Não manda para ninguém. Então eu vou fingir, vou imaginar que isso seja um marco relevante. Esse manda para esse. Esse que não manda para ninguém, manda para esse marco relevante. A rede não pode ficar aberta. Todos que acabam têm que levar para alguém. Então pronto, eu acho que já deu a ideia de como esse diagrama é interessante. E você até pode aplicar um filtro. Quem não tem sucessor? Você cria um filtro de quem não tem sucessor e você vai ver só os quadradinhos que estão órfãos. Ok? Assiste o trabalho da Natasha e do Fábio e corrige esse conjunto aqui. Como é que corrige isso? Developer, Organizer, e você vai no seu projeto aqui, seu projeto, e diz que isso aqui não é assim. Rename. Tira o espaço de antes. Esse negócio estranho que eu não sei para que serve. Deleta. Linha cronológica timeline. Está no seu projeto. Não foi pedido. Então você consegue tirar um modo aqui. Tem as tabelas. As tabelas estão... Tem a tabela RISC aqui. Bom, então acabei tirando o modo de RISC, que não era do exercício, e agora a tabela ficou sem função. Então eu pego a tabela de RISC e tiro do seu projeto. Filtro. Tem algum filtro doido aqui? Tem, o do RISC. É claro que eu estou criando uma condição que você não desejou, mas você está entendendo o atendimento ao exercício. Todas as tarefas, entre parênteses, all task, entre parênteses, todas as tarefas. Será que aqui está contabilizando, está racionalizando o problema do idioma? Então acerta que você vai ver agora aqui tudo bonitinho no seu passo a passo. Ok?